Pessoal, o vídeo de hoje começa com uma notícia urgente sobre as manifestações que aconteceram em Belo Horizonte. O povo tomou conta das ruas e o cenário está pegando fogo com protestos massivos contra a corrupção, má gestão política e a obstrução da pauta no Senado Federal é uma grande realidade, atingindo em cheio Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes. É fundamental que você acompanhe o que está acontecendo, porque essas manifestações podem ser um divisor de águas no Brasil. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e também compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Aqui em nosso canal você fica por dentro de todos os absurdos que a esquerda comete e a mídia não te mostra. E lutamos pela verdadeira democracia. Agora, voltando ao assunto, o isolamento internacional da esquerda brasileira está cada vez mais evidente. Falaremos disso também nesse vídeo. Vou mostrar como o Brasil está sendo ignorado nos cenários globais e o impacto desse afastamento. Mas não para por aí. O grande aliado do Lula, o Maduro, está sendo pressionado. A Maria Colina, que está asilada na Venezuela, revelou informações explosivas sobre a possível queda de Maduro, e o que acontece lá pode ter reflexo aqui no Brasil. E segura firme, porque tem muito mais. Novas informações acabam de chegar sobre uma interferência no Senado e parece que Rodrigo Pacheco se deu muito mal. Será que finalmente veremos o impeachment de Moraes avançar? Fique até o final do vídeo porque eu vou te contar tudo. E para fechar com chave de ouro, uma bomba para Lula. A sujeira que estava debaixo do tapete começou a aparecer e agora surgem umas denúncias de possível manipulação de dados pelo governo Lula. Isso pode se transformar em um escândalo de grandes proporções, com graves consequências para o governo atual. Então, meus amigos, o vídeo de hoje está imperdível. Vamos expor tudo para você, então não perca nada. Vamos começar aqui com um vídeo do Nicolas Ferreira das manifestações que aconteceram lá em Belo Horizonte. Na sequência a gente já conversa, tudo bem? Vamos lá. Então aí o Nicolas Ferreira aí fez parte dessa manifestação, inflamou a população que estava lá e ele deixou muito claro: fora Moraes, fora Pacheco, são as principais pautas que a oposição está levantando, porque ninguém aguenta mais tudo que está sendo realizado. Pessoal, Alexandre de Moraes teve a pachorra de falar: o X não vai voltar para o Brasil porque tem uma multa mais de 10 milhões de reais. Meu, assim, são multas extremamente astronômicas que não se aplica em nenhuma empresa, nem as que foram denunciadas pelo Lula lá, na época da corrupção, da Lava Jato, levaram multas desse jeito. E ainda o Moraes disse: tem que pagar a multa, você tem que assinar um termo que você não pode recorrer de nenhuma decisão. Ora, pois, onde na justiça está escrito que a pessoa não pode recorrer de uma decisão, pessoal? Então o Moraes está utilizando um total abuso de poder e tem que ser parado. Vamos falar um pouco sobre o governo Lula e os patéticos discursos dele e do seu aliado aqui na Colômbia, Gustavo Petro, na Assembleia Geral da ONU. Pessoal, lá atrás o Lula surfou numa grande onda, que foi quando o Brasil abriu o país aí para as importações da China, o Plano Real estava sendo estabelecido. Então, assim, o que o Lula falava lá fora, o pessoal ainda ouvia um pouco. Agora, nem isso estão ouvindo mais nada, ninguém acredita mais no Lula. Isso porque ele se transformou num grande circo. Todo mundo já viu qual é do Lula. Sempre ele fala que o país, que às vezes é o ditador, é o mais fraco, mesmo que provocando, mesmo que errando muito, sempre é o coitadinho. E sempre o país mais rico ele trata como vilão. Então a mídia internacional está totalmente ignorando o Lula, porque ele chegou lá na ONU atacando Israel, que se defendeu contra o Hamas e se defendeu agora contra o grupo Hezbollah.
né? Acabou eliminando um dos líderes dele e gerou a maior repercussão. E o Lula vai lá e fala contra Israel, que acabou com uma pessoa que está há mais de 30 anos atacando o país dele. Ele equipara a Ucrânia, que está sendo invadida, com o Putin, que é o invasor, pessoal. Imagine, um bandido invade a sua casa e você tem que ceder metade da casa para o bandido para falar, opa, agora a gente vai ficar em paz, eu cedi metade da casa. Quem em sã consciência faz isso? Então ele fica atacando aí o presidente da Ucrânia, o Zelensky, de uma forma muito rígida, equiparando ele ao Putin. Não condena o Putin, não condenou de certa forma os ataques que aconteceram. E agora a mídia inteira falou, tá acontecendo tudo isso lá, e agora na Venezuela o Maduro deu um golpe no país, tá perseguindo os opositores, e o Lula, ó, tá quietinho, assim como o aliado dele, o Gustavo Petro. Então, Lula perdeu a moral internacionalmente, foi uma grande pária, esse discurso dele não valeu para nada, porque a comunidade internacional vê que ele não tem uma imparcialidade, tá errado, vamos combater, não independentemente do lado. Ele escolhe um lado e defende aquele lado, mesmo sendo errado, e a população internacional já percebeu isso. O próprio Biden, que de certa forma não queria que o Bolsonaro se reelegesse, porque achou que podia ter risco, com certeza ele se arrependeu de ter apoiado o Lula, porque sempre que tem a chance, o Lula xinga os Estados Unidos para defender qualquer nação vira-lata, que pessoas que invadem os Estados Unidos, quer justificar as pessoas entrarem lá de forma ilegal. Isso não existe. A gente não pode apoiar nada que seja ilegal. Então o mundo já tá de saco cheio disso tudo. Aqui tem uma mulher muito guerreira que está lutando contra o Maduro, coisa que o Lula não fez, que é a opositora dele, a Maria Corina, desculpe. Então, ela disse que o Maduro está nu diante do mundo e vai continuar lutando contra a repressão do ditador aqui no nosso país vizinho. Então, transformamos a Venezuela em uma causa mundial. Essas palavras poderiam resumir o balanço que Maria Corina Machado fez sobre o que a oposição da Venezuela conseguiu nos 2 meses que passaram desde as eleições no dia 28 de julho, nas quais, segundo a oposição, seu candidato, o Edmundo Gonzalez, venceu por ampla vantagem. Apesar dos resultados oficiais, que não tiveram, na verdade, resultados oficiais, confirmarem o presidente Nicolás Maduro. Nesse período, Maduro não conseguiu que governos próximos, como o de Lula no Brasil e o da Colômbia, do Gustavo Petro, aceitassem a vitória que foi concedida pelo Conselho Nacional. Mas digo assim, Lula não aceitou, mas nem condenou. Então, assim, os países estão errados, tem que condenar esse tipo de atitude. Se eu não aceitar a vitória, é muito pouco. E ela vem na luta, expondo cada vez mais tudo que o Maduro vem fazendo. Então, a Corina está de parabéns, está lutando pela verdadeira democracia, depois aí de Hugo Chávez e Maduro levarem a Venezuela do 3º maior país das Américas, apenas atrás de Canadá e Estados Unidos, para uma grande pária mundial. Hoje é um dos países mais pobres aí de todo o mundo. Pessoal, agora falando um pouco de novo sobre o ato em Belo Horizonte. O ato foi muito focado contra o Moraes e contra o Rodrigo Pacheco. Então foi feita uma manifestação. Como sempre, a direita leva um grande número de pessoas. E o ato contou com a presença de políticos como o senador Cleitinho, do Republicanos, e o deputado Nicolás Ferreira, do PL. Senadores Magno Malta, do PL, e Eduardo Girão, do Ceará, também participou, além de deputadas como a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e Márcia Van Hatter, do Novo do Rio Grande do Sul, que também estavam presentes. O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, estava no ato. Sua assessoria informou que ele foi como cidadão para acompanhar as manifestações e não como candidato, pessoal. Então, realmente foi um movimento muito forte. A gente espera que tenha uma obstrução muito grande na pauta no Senado nessa semana. Como é segunda, a partir de amanhã, começam os assuntos e vamos ver o resultado que isso vai dar. Mas as manifestações estão sendo cada vez mais fortes contra o Pacheco e contra o Moraes. Finalizando o vídeo de hoje, a gente está desmascarando o governo Lula, que vem trazendo dados aqui que o desemprego é o menor em todos os tempos. Mas, pessoal, o Lula aqui esconde uma verdade que está atrás desses números.
Primeiro de tudo, o desemprego começou a cair quando Bolsonaro, de forma inteligente, disse: autônomo também é empregado. Então ele incluiu os autônomos na lista de pessoas não desempregadas. Então diminuiu o número, houve uma mudança no cálculo que foi criticado pelo Lula. Lula só xingou o Bolsonaro pela mudança de método, mas agora ele não voltou para o método antigo. Então ele confirma que realmente o autônomo faz uma parte importante e muita gente não quer mais CLT hoje em dia. Muita gente quer ser autônomo, quer trabalhar por conta. Mas uma coisa que o Lula fez, dá uma olhada nessa reportagem aqui que saiu na Folha. Brasil bate recorde de servidores públicos com 12,65 milhões de profissionais no setor. Ou seja, ele está inflando o governo cada vez mais com servidores, pessoal. Isso conta como pessoas que estão trabalhando. Então isso infla muito o custo do Brasil e não gera retorno, porque a empresa privada em si, o governo está afastando. A gente vê o próprio X, que gera milhões de empregos, milhões de pessoas trabalham baseado nisso, e o governo está espantando cada vez mais as empresas. Então isso é uma coisa que não se sustenta, já foi provado por A mais B. Quando as empresas não confiam no país e param de vir para o país, é um risco muito grande. Isso no médio e longo prazo. Quando você quebra um país dessa forma, para se reerguer, pessoal, são 30, 40, 50 anos. Não se faz do dia para a noite, uma vez que um governo quebra o país. Então a gente não pode aceitar o que o Lula está fazendo, porque é um risco gigantesco para a gente aqui no Brasil. Então esse foi o boletim de hoje. Você que concorda com as informações, você que não gosta do Lula, você que apoia a verdadeira democracia, já se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo de tudo. Te espero aqui no boletim de amanhã. Muito obrigado a todos.